prazer imenso ter vocês aqui. Eu vou deixar essa fotinha um pouco mais para quem entrar agora ter uma noção do que nós vamos falar neste momento. Por que eu trouxe vocês para essa primeira live do ano e por que era para falar sobre a importância aí da avaliação na musculação. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tânia Mara. Se tiver alguém novo por aqui, tá? Popular Rabe. Eu trabalho com musculação há 5 anos. Eu nunca trabalhei com outras coisas, eu só trabalhei com a musculação. Foi onde eu me identifiquei ainda antes de acabar a faculdade. E eu já vim me especializando e estudando a respeito dessa área desde 2 anos antes de me formar ainda. Ou seja, eu achei o meu nicho ainda antes de pegar meu diploma na mão, tá? Então, quando eu decidi realmente o que eu queria fazer, então eu me especializei e busquei o máximo que eu podia sobre isso que eu ia fazer. Então, a minha decisão era trabalhar com musculação e trabalhar com personal, né, que é o treinamento individualizado, embora eu trabalhe muito mais com pequenos grupos do que com treinamento individual, tá? E é 5 anos que eu trabalho com isso, e são 5 anos que eu não me lembro se alguma vez eu deixei de fazer avaliação de alguém. No máximo, pode ter acontecido, e vocês vão encontrar isso no decorrer da carreira de vocês, aqueles alunos mais resistentes, aqueles que não gostam muito de... Eles têm um pouco de vergonha, eles não querem muito essa coisa de tirar foto ou ir lá para a sala de avaliação com você e ficar, às vezes, né, até com pouca roupa, porque você vai pedir para o menino vir de sunga, para a menina vir de biquíni, tá? Então tem tudo isso, tá? E aí vocês podem ter que fazer uma avaliação durante tudo isso, mas pelo menos você teve um parâmetro, né? Principalmente se for presencial. Gente, que fique bem claro, no online não tem como fazer isso. Se a pessoa não aceitar fazer a avaliação, você não vai trabalhar com essa pessoa. Eu não trabalho com essa pessoa, tá? Então, assim, quando eu mando lá as informações, eu falo, é obrigatório a avaliação, ok? Então, dentro do online, eu não trabalho sem que a pessoa faça essa avaliação. No presencial, dá para fazer sem avaliação, ou fazer a primeira e depois não precisar mais fazer, ou fazer uma, por exemplo, a cada 4, 5, 6 meses. Por que dá para vocês fazerem isso? Porque o aluno presencial, vocês têm ele o tempo todo com vocês, tá? E vocês vão ver aqui ao longo dessa 1 hora, que a avaliação ela não é só estática, ela é dinâmica também. E no presencial você vai trabalhar muito mais pela avaliação dinâmica do que com a estática em si, tá? Então não tem problema se de repente você não conseguir, né, ou se sentir culpado não poder estar fazendo essa avaliação no presencial quando ele é resistente a isso, tá? Então, quem for trabalhar nessa parte online, sinto muito, se o aluno não se dispor a fazer a avaliação, então não tem como você fazer um trabalho para ele, tá? Não tem como você trabalhar com ele, porque você fica... prescrever uma pessoa sem avaliação é como dar tiro no escuro. Você nem viu a pessoa direito, no máximo você viu ela por uma foto do Instagram ou pelo perfil do WhatsApp dela, né? Então não tem como você prescrever através disso, beleza? Hoje eu postei essa foto aqui, tá? Tem muito mais avaliação para mostrar para vocês, beleza? Muito mais evoluções para mostrar ao longo desse mês. Tem algumas para postar para vocês. Isso aqui foi uma avaliação que aconteceu em pouquíssimo tempo, tá? Então, foi por isso que eu postei ela para poder também mostrar hoje. O meu percurso de 5 anos com a musculação, em nenhum momento eu deixei de fazer avaliação física, tá? Todos os meus alunos têm, inclusive a galera dos grupos, que são aí o grupo de 30 meninas, 20 meninas, 15 meninas, nenhuma delas, mesmo sendo em grupo, ficou sem avaliação física, tá? Dentro desses 5 anos, na minha opinião, pensando hoje na minha carreira do início até aqui, esse foi o meu diferencial, tá? Dentro da minha cidade ou próximo, até nas proximidades,
não tinha professores que usavam fazer avaliação física funcional, tá? Então eu cheguei como sendo a primeira profissional, digamos assim, que começou a trabalhar com isso aqui na região. Então, esses 5 anos todos, eu acredito que esse foi é como se fosse a minha galinha dos ovos de ouro, tá? E foi o que me trouxe até aqui, né? Onde vocês estão me vendo aqui nesta live, onde vocês, alguns já até fizeram meus cursos, alguns já procuraram os meus serviços, né? Ou já pediram informações, pelo menos, do meu trabalho. Então, isso pode ser, principalmente para quem ainda é acadêmico ou acabou de se formar e que não sabe por onde começar. Eu acho a avaliação física funcional algo para você se aprofundar e bem interessante para você começar o teu trabalho e ter um diferencial, tá? A construção da minha imagem foi baseada através da avaliação física funcional. Então, tudo que eu postava, tudo que eu postei durante esses 5 anos está relacionado à avaliação física funcional, tá? Então, a construção da minha imagem, desse momento que a Rabi se encontra, desse apelido, dessas evoluções que vocês veem, desses cursos, tudo isso veio porque eu me especializei em avaliação física funcional, tá? Então, esse é um conselho que eu dou principalmente para quem é recém-formado ou para quem ainda não se formou, está na faculdade. Se especialize em fazer uma avaliação física, porque através dela você vai poder transformar. Mudou, na verdade, a minha perspectiva aí sobre a educação física, ok? Qual que é o nosso papel? Bom, nosso papel aí é cuidar do movimento das pessoas. Nós somos especialistas em movimento, tá? Professor de educação física, ele é especialista em movimento. Então, você precisa ter 4 pilares aí, que são a fisiologia do exercício, anatomia básica, pelo menos, cinesiologia e biomecânica. Então, quem vai trabalhar com musculação tem que se aprofundar nessas 4 áreas em específico, tá? Então, fisiologia, anatomia básica, cinesiologia e biomecânica. Então, decidi trabalhar com musculação, é isso que eu tenho que estudar. Então, a minha primeira dica é: estudem essas 4 áreas, porque tudo vai ser regido de acordo com isso. O teu conhecimento diante dessas três áreas aí do treinamento. E o nosso papel principal é ser especialista. Nós somos especialistas em movimento. Então, tudo que girar em torno de movimento, nós temos que dominar. Ou seja, eu preciso olhar para aquele movimento, conhecer o movimento ideal e saber o que pode estar acontecendo de errado ali na hora que aquele aluno está executando. Ah, professor, eu estou agachando aqui, o professor, eu estou sentindo um pouco de dor na lombar. Aí, como eu já trabalhei com muitos profissionais, ao lado de muitos profissionais, a maioria dava aquela resposta assim: é normal, vai doer um pouquinho mesmo. Tá? Ou ficava meio assim, não sabia o que dizer para o aluno, né? E continuava daquele mesmo jeito, continuava com o mesmo agachamento e ponto. E não é assim que funciona. A gente está aqui para fazer com que os alunos agachem, com que os alunos treinem sem sentir dor, que a não ser que seja a dor muscular em si de estar executando aquele exercício, tá? Então, esse tipo de coisa vocês têm que ter em mente. Você está aqui para proporcionar saúde para as pessoas, articular, né, principalmente muscular, músculo esquelética em si. Então, promover dor nas costas ou em qualquer outro lugar não é nada interessante. Então, você precisa aí saber disso. Oi, Neide, saudade também. E então, gente, peraí, deixa eu só tirar a fotinha aqui. Depois também eu vou estar respondendo algumas perguntas que me fizeram aí na caixinha, tá, galera? Então, por que é importante avaliar na musculação? E se vocês quiserem ir fazendo perguntas, podem fazer que eu vou respondendo, tá? Principalmente se encaixa no momento que eu estou falando aqui. Primeira coisa que você precisa fazer quando você se forma e você começa a trabalhar com personal: elaborar a sua anamnese. Tá? Vocês vão receber umas anamnese pronta. Na faculdade sobre a anamnese vocês até ouvem falar, né? Eu na faculdade não tive sobre avaliação física funcional. Eu tive sobre avaliação física antropométrica. Eita!
Avaliação de dobras e medidas, tá? E aí, então, essa aí toda faculdade tem uma matéria específica só para isso. Mas a avaliação física funcional, não tem. Alguém de vocês aqui teve, para quem é professor aqui, teve avaliação física funcional na faculdade? Ou até na pós? Teve alguma pós que teve avaliação física funcional? Quem teve, dá um joinha. Eu não tive. Não, né? Cara, nem nas aulas de cinesiologia eu me lembro que nós falamos sobre alterações musculoesqueléticas. Eu não me lembro disso, tá? Eu acho que tem gente que nem biomecânica teve na grade de educação física, tá? Eu não tive biomecânica na minha faculdade. Tá? Eu tive cinesiologia 1 e 2, mas eu não tive biomecânica, tá? E ainda a cinesiologia 1 e 2 foi aquele negócio assim, né? Que passa meio por cima ali para te ensinar o básico do básico, né? Das articulações. A maioria não teve biomecânica, eu não tive biomecânica na faculdade. Então eu tive sim aula sobre anamnese, aula sobre as medidas e dobras, isso eu tive. As medidas e dobras são importantes para o trabalho de personal? Cara, é importante porque ela vai te ajudar a acompanhar todo o processo aí de ganho e perdas, né? Falando de massa muscular e gordura. Mas isso, inclusive, você pode conseguir ver até pelas fotos mesmo, o aluno mesmo pode se perceber. Mas eu não considero ela importante para prescrição, ok? Que isso fique bem claro. Eu acho importante porque são números e é legal você apresentar números para os alunos de vocês, tá? Mas eu não acho importante para prescrição. Se alguém achar importante para prescrição, fique à vontade aí para estar conversando aqui. Mas eu não acho importante para prescrição, tá ok? A primeira coisa que eu fiz foi elaborar uma anamnese. Por quê? A anamnese você precisa, principalmente quando o aluno é à distância, você não conhece essa pessoa, você não sabe da vida dela, você não sabe se ela tem problema articular, você não sabe se ela tem alguma patologia, você não sabe se ela já sofreu algum tipo de lesão, você não sabe se essa pessoa tem alguma queixa de dor, porque isso ela vai relatar tudo na anamnese, tá? Você não sabe se ela tem talvez problemas até mesmo com desmaio, ela pode desmaiar durante o treino, já aconteceu várias vezes, você não sabe disso. Então, a anamnese é o quê? Você precisa conhecer essa pessoa o máximo possível. Quanto mais informações, principalmente para quem trabalha no online, melhor. Então, essa anamnese ela tem que ser bem elaborada e com o máximo de perguntas que você puder. E você ainda tem que falar para essa pessoa que ela precisa preencher aquilo com riqueza de detalhes. Porque quanto mais informações você tiver dessa pessoa, mais assertiva será a sua intervenção. Então, tudo vai começar com a anamnese, ok? Então, quem não tem, é bom que elabore, porque aí é uma forma de você ter, inclusive, um cadastro, funciona como um cadastro, por exemplo, aí para você ter isso registrado. Se essa pessoa, por exemplo, me mandar essa anamnese e ela me relatar que ela tem qualquer problema articular, ou teve qualquer problema articular, eu solicito exames de imagem se essa pessoa já tenha feito. Por favor, me envie em anexo, junto com essa anamnese, os exames de imagem. Porque é através delas que eu vou ter, primeiro, uma segurança, né? Porque eu vou estar trabalhando com essa pessoa com esse problema. Através disso eu vejo se realmente eu posso atender esse caso online ou se é melhor eu indicar esse caso para outra pessoa que trabalhe presencial, por exemplo, tá? Não são todos os casos que podem ser assumidos online, você tem que ter responsabilidade sobre isso, tá? Então, você vai pegar esses exames, vai interpretá-los e vai decidir qual que é a melhor intervenção, qual que é a melhor orientação que você vai dar para essa pessoa. Se você puder trabalhar com isso, aí então você sabe o que você pode ou não pode fazer para não estar piorando esse quadro aí dessa pessoa. Por exemplo, esse glúteo que eu postei hoje, vocês vão ver outros glúteos ao longo desse mês, eu vou postar outros também. Tem problemas sérios com escoliose, por exemplo, com valgismo, com mau posicionamento da pelve, da cintura escapular, que podem estar influenciando, e vocês já vão ver que
Da mesma maneira que o glúteo melhora, se eu postar uma foto, por exemplo, do corpo inteiro, ó, vou estar postando até uma foto aqui do corpo inteiro, peraí. Olha aqui, ó. Se vocês estiverem conseguindo ver, me avisa, tá? Vocês podem ver que não é só o glúteo que melhorou. Melhorou as costas, melhorou a aparência da escoliose, melhorou os ombros, melhorou o posicionamento do úmero. Então, você tem que ter um pensamento sempre global daquilo que você está fazendo. Você não quer melhorar só o local. Às vezes, você precisa ter o pensamento global para conseguir melhorar o local, tá? Então, isso é uma coisa que dentro da avaliação física funcional você tem. Você consegue ter o parâmetro localizado, que você precisa melhorar localizadamente, e tem o parâmetro também global. O que eu preciso organizar nesse corpo para que aqui, nesse local, melhore também. Então, claro que aqui ainda nem está inteiro, tá? Aqui são só partes. Essa foto aqui eu editei agora porque ela me mandou essa última avaliação, então eu fiz a montagem agora rapidinho antes de entrar aqui ao vivo, tá? Então, basicamente é isso que vocês têm que ter em mente. O pensamento deve ser durante a prescrição, depois de feita a avaliação funcional, física funcional. Você tem que pensar global, local, global. Nós vamos falar sobre isso numa próxima live, tá? Então, beleza, passou para a anamnese, você já sabe quem é essa pessoa, ela já te deu detalhes sobre a vida dela. E agora você quer algo mais preciso, porque você teve informações dessa pessoa, mas você não tem mais nada dela. Então você tem que elaborar um protocolo, pode ser seu, ou você pode estar usando o protocolo que eu uso. Isso vai estar também, inclusive, no curso de fevereiro, tá? Nos meus cursos presenciais, né? Quando esse Covid resolver ir embora, eles voltam, né? Ou nos cursos online que eu dou. Então, eu sempre explico sobre isso. Você pode elaborar uma sequência, por exemplo, de testes através de fotos ou vídeos para pedir para essa pessoa. Por exemplo, você pode elaborar ali, você pode pedir para essa pessoa agachar, né? E te mandar um vídeo agachando de frente, costas e lado para você olhar o padrão do agachamento dessa pessoa. Já estamos numa avaliação dinâmica de movimento, tá? E você pode estar criando um protocolo de avaliação estática. Simples, você pode estar usando aí para começar, por exemplo, eu não sei como criar, então os primeiros eu vou sem avaliação. Não, você pode tirar foto de frente e costas lá do direito e esquerdo. Hoje, as avaliações de grupo giram em torno dessas 4 fotos, apenas. E olha, eu tô postando foto da evolução dessa galera aí de grupo faz um tempão e vocês estão vendo que tá sendo uma evolução muito legal, tá? Com apenas 4 fotos eu consigo fazer uma boa prescrição. Viu só? Então não é desculpa, né? Óbvio, o meu protocolo hoje ele tem 20 fotos, tá? Mas que essa pessoa tem que fazer e me enviar de volta. Mas você pode estar fazendo apenas com 4 fotos, tá? Então fica muito simples. Fotos de frente, costa, direito e esquerdo. E você pode estar fazendo aí, encontrando os principais pontos aí que podem ter alguma influência, digamos assim, na hora de você fazer a prescrição. Então você gera essas fotos e cria esse protocolo de fotos, você envia para essa pessoa, principalmente no online ou no presencial. Você não precisa fazer essas fotos para o aluno. Eu não faço foto de ninguém, tá? Só para... Porque assim, a galera normalmente tem um problema sério, porque mas eu tenho que tirar uma hora para fazer essas fotos. Manda, cria um arquivo lá, envia para essa pessoa no WhatsApp mesmo dela e fala assim, fulano, eu preciso que você me envie essas fotos aqui, porque eu preciso fazer uma avaliação assim, 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 para poder prescrever mais assertivamente, poder fazer um treino mais elaborado e mais individualizado para você. Então você criou esse protocolo, envia, essa pessoa tem marido, essa pessoa tem filho, essa pessoa não sei, ela tem alguém em casa, ela pode fazer até sozinha. Eu tenho um editalzinho de como essa pessoa pode fazer as fotos sozinha, olha só, até isso eu criei ao longo desses 5 anos, tá? E a pessoa pode estar fazendo essas fotos sozinha, tá? Sem ajuda de ninguém, principalmente quando são só essas 4 fotos. É muito simples de estar fazendo. Você precisa de registros. Por quê? Porque isso é uma coisa que diferencia você de outros profissionais também. Por quê? Porque você pedir para o aluno se observar, muitas vezes, como ele se vê todos os dias, ele não vai perceber. Você não vai perceber olhando para ele o que mudou.
Você precisa ter algo para mostrar para esse aluno, tá? Para mostrar para ele que o teu trabalho está funcionando, tá? Ou por que não está funcionando. Então é bom você ter registros, tanto da anamnese em mãos, quanto de fotos, quanto de vídeos. Porque aí depois você pode fazer comparativos, você pode mostrar para ela, olha aqui, ó fulano, olha só como a gente melhorou. Porque não tem aquele aluno que vem para você e ele melhorou, você sabe que ele melhorou porque você viu as fotos, né? E aí ele fala para você assim, cara, mas eu não melhorei nada, eu não sinto melhor, eu não sinto, eu não vejo nada. Ela fala, então não, vou mostrar para você que você melhorou assim, vai lá e pá, taca-lhe a foto ali. Olha aqui, ó, como é que você não melhorou? Tá? Então não é assim, porque a gente, se olhar, às vezes a gente não consegue ver, principalmente porque a gente distorce muito a imagem da gente. Então a foto, ela é cara, pra mim foi o que mais também diferenciou aí, e o que mais me ajudou a ter também um pouco de material para marketing, tá, galera? Então quem vai trabalhar com online, não tem como você fugir da rede social, não tem como você fugir do marketing, não tem como você fugir da prova social, galera. Vocês precisam colher resultados. E isso que eu trouxe para vocês aqui é resultados, tá? Isso são provas sociais, é onde você mostra que você não é só um papagaio, tá? Que fala e não mostra o que você faz. Você fala e faz e mostra o que você faz. Então, para quem trabalha com online, é muito importante vocês terem esses registros, tá? Obviamente, tudo isso aqui é autorizado, tá beleza? Então, sempre que vocês forem usar alguma coisa no aluno, peçam autorização, ok? Avaliação estática para quê? Por que é importante fazer avaliação de fotos? Então, aí vamos ficar só ali preso nesse frente e costas, lado direito e esquerdo. Porque ela não vai prevenir nenhuma lesão. Isso é uma coisa que tem que esclarecer já logo de cara. Ela não previne lesão, tá? Mas ela te dá o quê? Ela te dá parâmetros do que pode ser ou pode vir a acontecer, ou ela ainda pode te mostrar por que essa pessoa tá com aquela queixa de dor. Então, por exemplo, ela veio para você e ela relatou na anamnese dela que ela sente muita dor na lombar. E aí você pegou essa foto e nessa foto você observou que ela tem uma curvatura escoliótica bem na região da lombar. Você já pensa, aí ó, tá aqui o problema. Tá? Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um joinha se vocês estão me ouvindo, porque aqui deu uma parada o negócio. Talvez eu esteja falando aqui sozinha. Parou de entrar gente, parou de responder. Dá um joinha aí. Beleza. Ô, gente! Pelo amor de Deus, não me deixem assim, que quase que eu achei que... Eu já tava pedindo socorro aqui pra alguém pra ver se tava funcionando essa parada, se não tá, né? Então vocês fiquem meio que, né? Fiquem funcionando aí, cara. Senão eu não sei se vocês estão aí. Vocês me deixam aqui sozinha? Tô falando pra quem? Pro além? Beleza, voltando aqui. Então você aí descobriu por que essa pessoa tá com essa dor nas costas. Essa pessoa reclamou lá na anamnese dela que ela tá com dor no joelho. Ela vai agachar e sente dor no joelho. E aí você foi lá nas fotos e você observou que ela tem um valgismo, uma rotação interna da coxa, uma pronação excessiva nos pés. Então você aí já consegue ter parâmetros do que pode estar acontecendo com esse indivíduo. E aí você vai fazer o quê? Você vai agir de forma que você melhore esses aspectos funcionais dela, para que ela não sinta dor. Às vezes você nem vai corrigir a alteração, você não consiga corrigir essa alteração, tá? Nem tudo é corrigível, que fique bem claro também. Mas você pode estar fazendo o quê? Você pode estar trabalhando com a execução dessa pessoa de forma que ela não sinta essa dor, que você não irrite essa alteração. E aí, por exemplo, ela não vai sentir nem dor durante o treino, nem depois. Olha que legal. Então, a avaliação estática ela é bom por quê? Porque ela vai te dar insights ali do que pode estar acontecendo ou do que pode vir a acontecer. A avaliação estática também ela vai te dar parâmetros, por exemplo, eu tenho lá um slide do meu húmero, né? Que seria a hora que a cabeça do meu húmero aponta para frente. Porque a ideia é o quê? A ideia é que o teu húmero ele fique posicionado para cima. Ele não fique nem para baixo assim, tá? Nem para cima demais. Você não pode que essa cabeça fique para frente
e você quer que ela fique o quê? Que ela fique alinhada para cima em direção à orelha, tá? E para trás. Ou seja, você quer que essa pessoa tenha esse posicionamento ideal. Então, se ela é portadora de um slide, que é uma alteração, por exemplo, funcional aí da cápsula articular do ombro, então quando você for prescrever alguma coisa, você já vai pensar qual exercício é melhor eu colocar aqui para não potencializar esse slide. Porque o slide é o quê? Ele é lesivo. Se você colocar uma sobrecarga, lembrando que musculação é esforço repetitivo com sobrecarga, tá? Então você tá lá com o ombro que já tem uma alteraçãozinha e você fica ali colocando sobrecarga e fazendo aquele movimento repetitivo em cima de uma alteração. Então, às vezes, a avaliação ela vai te dar um parâmetro de, por exemplo, qual que é a amplitude que eu tenho que dar de concêntrica e excêntrica desse exercício, tá? Então aí você começa a escolher o exercício adequado, né? O que menos vá irritar essa articulação. Você tem também a prescrição de alongamentos. O que acontece? Por que ela tem esse slide? Tá? Qual que é o músculo? Dentro do curso de avaliação física funcional, gente, que eu dou tanto o ao vivo, online, quanto presencial, quanto esse que vai ser lançado em fevereiro, tem tudo isso, tá? Você vai reconhecer, aprender a reconhecer essa avaliação e saber quais músculos que estão envolvidos para que essa alteração esteja ali, tá? Então, a avaliação estática por fotos é importante por isso, porque aí você consegue identificar essas alterações e lá na hora de prescrever ou de orientar esse aluno, você tem aí algumas informações importantes para você. Boa noite, Maria, tudo bem? Para você não estar machucando essa pessoa, porque assim, pode ser que ela tenha uma lesão? Pode ser que ela nunca tenha uma lesão, mesmo coisa? Pode, tá? Mas é bem provável que uma hora ou outra aí ela vai acabar sentindo e você não quer que essa bomba estoure na tua mão, certo? Porque aí você vai estar tendo um aluno lesionado, né? Que pode estar saindo falando mal de você, vai parar de fazer musculação, você vai perder um aluno, vai perder dinheiro, né? Vai ter que ficar abrindo vaga, vai começar a criar rotatividade e por aí vai. Então não é essa a ideia. Por exemplo, eu nunca perdi um aluno por lesão, tá? Então isso é uma coisa muito boa, porque isso vai passando de aluno em aluno e esses alunos vão vir para você porque sabe que você é uma pessoa que é bastante cautelosa e mesmo assim ainda dá resultado, tá? Então, hoje em dia é isso que as pessoas querem, elas querem profissionais diferentes. Então, tá me doendo isso, beleza, eu vou lá com a Tânia porque a Tânia vai resolver esse problema. Não é isso, não é assim que vocês querem que as pessoas vejam vocês como os profissionais que vão resolver problemas? Então, é esse o profissional que você tem que tentar ser, ok? Além da avaliação estática por fotos, vocês têm a dinâmica por movimento. Então, quando vocês vão avaliar um indivíduo, um aluno de vocês vão precisar elaborar protocolos de movimento também. Então, vocês têm lá, não sei, vocês vão criar algum protocolo para verificar, por exemplo, vocês querem ver como essa pessoa se comporta na mesa flexora. Então, você não precisa colocar ela na mesa flexora. Você pode criar protocolos sequenciais aí de vídeos com a pessoa realizando o movimento no chão, por exemplo, e flexionando o joelho, e você vai observar o comportamento da pelve dessa pessoa, né? Se essa pessoa roda ou não a pelve. Então, você vai criar protocolos também dinâmicos. E, inclusive, esses seriam os nossos protocolos mais fidedignos. Por quê? Porque nós somos especialistas em movimento, então, analisar um teste para nós é muito importante, né? Mais importante que o estático, inclusive. Tá? Então, quando vocês se formarem, o ideal é que vocês busquem testes, por exemplo, que podem ajudar vocês nessa questão também. E mais importante, porque assim, vai acontecer, e quem já está aqui comigo, que já trabalha com avaliação física, eu vi que tem muita gente que trabalha, vai perceber que muitas vezes você vai lá na prática, nas fotos, e você identificou uma alteração, né? Vou dar um exemplo, você identificou que essa pessoa tinha valgismo, rotação interna da coxa, uma possível fraqueza, né, dos abdutores do quadril, e você caracterizou isso lá na avaliação. Então, logo você pensa, essa pessoa vai ter uma tendência dinamicamente em movimento, para quem não sabe o que é tendência dinâmica, em movimento de entrar o joelho na hora que ela vai fazer o agachamento, né, fazer o joelho entrar, ou que ela vai pronar os pés na hora que ela vai agachar, né? Então, você fez uma avaliação estática e você já, na avaliação, deduziu o que dinamicamente vai acontecer com esse indivíduo. E aí,
você chega lá na hora da prática, na hora da prescrição que você fez lá, você vai colocar essa pessoa para executar aquilo que você fez e você viu que não era aquilo que você tinha deduzido. Aquela pessoa conseguiu manter a linha mecânica, ela não fez um valgo. E aí? É uma avaliação estática que não condiz com a dinâmica, tá? E aí você pode ter sim que mudar toda a prescrição, e organizar isso de acordo com aquilo que você está vendo. Mas também pode ser que essa pessoa faça o valo. E aí então lá na estática você já tinha uma noção de que isso ia acontecer, você já sabia como você tinha que trabalhar, com qual educativo, com qual progressão você vai usar de algum determinado movimento, né? Né, Anderson, se aconteceu essas coisas, quando eu relatar algo aqui para vocês e vocês... por exemplo, aconteceu com vocês, por favor, dividam isso, tá? Isso é muito importante, inclusive, para quem está aqui. Ou pode acontecer, por exemplo, da pessoa, você for fazer o teste de um adutor, por exemplo, que é a parte de dentro da coxa, e a pessoa tem uma abertura boa, estaticamente falando. Lá na foto, ela fez uma abertura, ela ficou com uma abertura interessante ali de adutor. Mas... aí você vai colocar ela lá no agachamento e mesmo assim ela faça um valgo, tá? Isso tudo vai acontecer, por isso que assim, não tem como você dissociar a estática da dinâmica, você precisa ter os dois meios de trabalhar. Você vai ter tudo aquilo, todas as informações que você precisa daquele indivíduo para poder prescrever. Então, muitas vezes, é legal você fazer o quê? Além de fazer as fotos, no primeiro dia de aula, você leva essa pessoa para a academia e usa aí uns 4, 5 testes básicos, por exemplo, de flexibilidade, tá? De adutor, por exemplo, de questão de relação de força-flexibilidade ali entre extensores, flexores do quadril, e para você saber aí algumas coisas importantes. Por exemplo, na foto também, a pessoa tem uma abertura boa das pernas, porém, a pelve dela, enquanto ela está sentada 90 graus, né, a pelve dela está em reto, ela está sentada em cima da coluna, tá? Mas ela tem uma abertura boa das pernas, como que pode? Então, pode não estar relacionado com o encurtamento de adutor, tá? O fato da pessoa, por exemplo, ter uma rotação interna da coxa, ter um pé pronado, um joelho valgo, nem sempre quer dizer que o adutor está encurtado. Às vezes, essa pessoa até consegue abrir consideravelmente a perna. Isso vai acontecer na vida de vocês. Em 5 anos aconteceu comigo já. Por exemplo, uma pessoa vir com uma rotação que você identifica estaticamente. Por exemplo, na foto de costas, eu identifiquei que ela tem uma rotação interna e de frente, né? Uma rotação interna da coxa, um valgismo e uma pronação. E aí, na foto sentada, que ela faz a abertura, ela tem uma abertura interessante de adutor. O adutor dela não está tão encurtado assim. Então, o que pode estar acontecendo aí em relação a isso? Né? Será que aquilo que está acontecendo é por causa do adutor ou é porque simplesmente ela tem uma fraqueza dos abdutores e dos rotadores externos? Olha só, né? Então as fotos e os vídeos, eles servem para isso. Tá, mas por que isso é importante na musculação? Beleza, tu falou isso aí tudo e para que isso muda na hora de prescrever? Porque aí você consegue escolher os exercícios e alongamentos ideais. Por exemplo, se essa pessoa tem um adutor encurtado, então você sabe que você precisa alongar aquele adutor e não fortalecer, e você precisa fortalecer os rotadores externos e abdutores do quadril. E aí você, a partir dessa informação, você vai escolher o exercício de alongamento e os exercícios que tenham uma ênfase maior sobre os rotadores externos e os abdutores do quadril. Então aí você vai lá e escolhe, tá? Então beleza, essa pessoa... Mas aí essa pessoa também tem uma escoliose e ela também tem uma alteração de cintura escapular. Então, obviamente, eu não posso tacar uma barra nas costas dela já de cara. Eu tenho que pensar num outro agachamento, pensamento global, galera. Você quer atingir aquele glúteo local, tá? Porque você precisa fortalecer aqueles rotadores externos e aqueles abdutores. E você também precisa... perdi o raciocínio até aqui agora. Você precisa prescrever de acordo para melhorar aquilo ali tudo. E aí você precisa escolher pensamento global aqui, então, que eu estava falando. Você não pode colocar a barra nas costas, porque obviamente o agachamento seria bom nesse sentido, tá? Porém,
se eu pensar no global, ela não vai conseguir dar uma ênfase legal naquele glúteo no agachamento, porque todo o resto não vai conseguir estabilizar. Então eu tenho que pensar em outra coisa. Qual agachamento eu vou poder usar se essa cintura escapular dela não tá com mobilidade suficiente para segurar, se ela tá com uma escoliose meio ruinzinha, ainda preciso alongar isso aí para tentar melhorar esse aspecto escoliótico dela. E antes de colocar a barra nas costas, mas eu preciso que ela consiga estabilizar tudo isso para conseguir dar um estímulo decente para o glúteo dela. Então, aí a escolha vai ter que o quê? Pensamento global ou local. Então, qual agachamento seria melhor num caso desse? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa ali com praticamente um alamento escapular, um slide toda encurtada, tem uma escoliose e uma fraqueza de abdução dos abdutores do quadril e rotadores externos. Qual exercício? Eu vou colocar uma barra nas costas dessa pessoa, agachar livre já de cara? Não parece uma estratégia interessante, né? Então preciso pensar em outra coisa. Quais exercícios poderiam entrar aqui que pode estar num pensamento global e que vai atingir local? Que eu vou conseguir dar um estímulo melhor localizado. Vamos fazer de conta que isso aqui é um curso, tá? Tô fazendo uma pergunta, é para vocês responder, sem medo de ser feliz. Já estamos aqui na parte de escolher os exercícios e educativos e progressões, tá? Alongamento, também exercício de alongamento. Agachamento taça, Daniel, um agachamento interessante para iniciar, tá? Muito interessante, eu uso muito, demais. Tanto agachamento taça com halter quanto no cabo. Sumô, perfeito. Por quê? Agora vamos fazer uma análise. Eu tô lá agachando com barra todo torto, né? Eu não vou conseguir, obviamente, porque eu não tenho estabilização suficiente. Eu não vou conseguir dar um estímulo pro meu glúteo. Não vou fortalecer coisa nenhuma ali, né? Eu só vou provocar dor nessa pessoa. Dor no joelho, dor nas costas, né? E o agachamento taça ou o agachamento sumô entra como? A pessoa consegue neutralizar, tá? Ela consegue manter esse tronco, esse melhor estabilizado todo o tronco, o abdômen para executar o movimento, tá? E aí, normalmente nesses exercícios, a sobrecarga também é menor, não solicita essa questão de mobilidade, porque o fato da pessoa não ter essa flexibilidade, ela ter que se esforçar tanto para conseguir manter, tira o foco e a concentração do que realmente precisa. Então o sumô não, o sumô a pessoa consegue segurar, neutralizar o tronco, estabilizar tudo para ir executar, tá? A carga também acaba sendo numa projeção menor. Por quê? Porque aonde ela está localizada gera menos esforço do que aqui, porque aí o pensamento é global, tá? E aí você consegue trabalhar essa pessoa dentro do centro gravitacional, você consegue melhorar isso tudo. O sumô é bom por quê? A gente não precisa nem tratar como sumô, a gente pode trabalhar ele ali como uma abertura dos pés, né? Um afastamento mais aberto dos pés. Nós vamos ter uma ênfase em quê? Nós não vamos ter uma ênfase um pouco maior em rotadores externos e glúteo? E se o tronco está totalmente estabilizado, a ênfase que nós vamos dar ali não é ainda maior? Você mesmo, gente, vai lá. Sim, não, talvez? Vamos começar a interagir, vamos começar a perguntar, galera. Esses momentos de live, eu não tô aqui para guardar conhecimento. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade, porque eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês justamente, tá? Então, aproveitem para perguntar, para sugerir. Fiquem à vontade. E aí, assim, galera, se você escolheu o exercício correto, você trabalhou todo o sistema de estabilização dela enquanto ela executava aquele exercício e ainda deu uma ênfase muito maior no músculo que deveria ser trabalhado. E aí, o resultado não vai vir mais rápido? Peraí, deixa eu achar aqui já de novo. Cara, tem muito resultado para mostrar para vocês aqui. Demais. Resultado não vai vir mais rápido como isso aqui, que deu mais ou menos uns 2 meses.
Eu deixei lá no grupo lá qual que foi a minha prescrição inicial para melhorar isso aí tudo, já que o relato dela era que ela não conseguia melhorar o glúteo. Tá? Então é isso que eu quero frisar para vocês. A avaliação é importante para quê? Porque se você identifica essas alterações, se você sabe trabalhar, escolher os exercícios, sabe trabalhar com progressão, muitas vezes tem gente que acha que porque o taça talvez é de um nível de dificuldade, o sumô é de um nível de dificuldade menor do que o agachamento livre com barra, deixa de usar, porque não, isso não vai funcionar, porque não é uma coisa que não é muito bom, o agachamento livre é melhor, dá mais sobrecarga e tal. Às vezes, regredir pode te trazer mais resultado do que você pular fase, tá? Isso é uma coisa que eu deixo muito claro quando o aluno meu me procura. Você pode ser até que você regrida na questão da prescrição e você volte a fazer exercício que você não estava mais fazendo porque você achava que era um nível fácil, tá? E ela acaba vendo que um treino relativamente simples e básico pode estar dando muito mais resultado para ela do que ela continuar agachando ou fazendo aquilo que ela já estava fazendo, tá? Então, às vezes, regredir pode ser a solução, tá? Você já teve alguma aluna com pé cavo? Porque não é um caso comum. Mulher é mais difícil ter pé cavo, tá? Dani, é bem mais difícil porque normalmente as mulheres elas têm bastante pronação e pé plano, inclusive. Tá? O pé cavo ele tá bem relacionado à supinação dos pés, a varismo, mas acontece. Pode ser que apareça assim, tá? O básico bem feito dá mais resultado. Pensa. Nem sempre quer dizer que regredir não vai dar resultado para essa pessoa. Essa pessoa aqui, desta foto que você está vendo, teve que regredir e vou dizer que até bastante, tá? Ela voltou a fazer exercícios básicos e aí ela ainda falou assim, eu me lembro, se não me engano, na primeira prescrição ela falou assim, mas essas aqui era a sequência mais ou menos que eu já estava fazendo. E aí? Por que evoluiu? Então, né? Se era a mesma sequência que ela já estava fazendo. Então, assim, às vezes, você relacionar alongamento e prescrição de exercícios, fazer uma regressão ou uma progressão, ou trabalhar com educativos, pode trazer muito mais resultado. O que eu vejo, tanto na parte dos profissionais treinadores, quanto dos alunos? Uma ansiedade, cara. Uma ansiedade de pular fase. Eu não sou ansiosa. Vai fazer aquilo ali assim, mas nem que demore um ano. Você vai ficar aqui até aprender esse exercício do jeito que eu quero. E eu não mudo até que não aprender. Não passo de fase. Aí assim, isso aqui, claro, é um caso relativamente diferente, porque em questão de 4 meses a pessoa conseguir dar um resultado desse é muito bom, tá? Mas o máximo de tempo que eu dou para um aluno meu, para ele ter resultado é 1 ano. Máximo do máximo. Mas se passou disso, aí eu já pode me abandonar que eu não sei o que tem que fazer. Mas até 1 ano eu tenho que dar resultado para essa pessoa. Algum que seja tem que sair. Porque também não depende só de nós, né? É coerente partirmos de mais simples para o mais complexo. Parece o ideal, né? Você escalar a prescrição e não começar do lado de cima, né, e descer as escadas. A ideia é você progredir. Pular etapas. Não se pula etapas, galera. Entendeu? Então comigo é assim e foi assim desde o começo. Muitas vezes as pessoas vinham lá no comecinho da minha carreira lá falar assim pra mim, mas eu vi que aquela não sei quem usa fazer esse treino assim pra glúteo. Eu falei, minha filha, aquele treino pra glúteo é pra ela, não é pra você. Pra você sou eu que tô prescrevendo, que tô prescrevendo e você vai fazer isso, é ponto final, não tem mais discussão. Eu não dava liberdade para discussão, tá? Eu sei o que eu tô fazendo, daqui mais um tempinho você vai entender que isso que eu tô grossamente falando tem sentido, tá? E aí chegava um tempo, pegava, mostrava a fotinha, ó, por que eu tava dando esse treino pra você e não da música que você queria. Tá? Então, para você ter também essa questão de autoridade, você precisa ser uma pessoa firme, tá? Você precisa ser uma pessoa firme, você precisa mostrar para ela por que você está fazendo aquilo, tá? Precisa convencer, tem poder de convencimento de mostrar que você é um bom profissional e que aquilo que você está fazendo é o ideal e é o melhor para ela, tá? Exatamente, talvez ela não tinha um bom controle de carga. Às vezes ela pode ser até uma pessoa que ela trabalhava com uma carga bem significativa no agachamento, por exemplo.
mas todo torto. De que adianta? Gente, postura na musculação, ela serve tanto para segurança, quanto para preservação das articulações, tá? Quanto para trabalhar os estabilizadores. Não existe nada que trabalhe mais estabilizadores do que manter a postura, tentar manter a postura. Deu para entender isso? Por que eu faço, às vezes, você engessar o aluno, principalmente no começo? Eu não tô falando que você fica engessado, porque vocês sabem que eu não sou engessada, né? Pelo amor de Deus. Eu até nem gosto dessa parada engessada. Mas por que é ideal no comecinho você dar uma engessadinha? Porque só o fato da tentativa de manter a postura durante toda a execução dos exercícios, ela já vai estar trabalhando os estabilizadores. Tá? Todo o sistema de estabilização dela vai estar sendo trabalhado, só o fato dela manter essa postura. Então é importante, principalmente no início, você cobrar muito essa questão de postura. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, quando ela estiver agachando com um pouco mais de peso, ela vai estar preparada para isso. Ela vai conseguir agachar com postura, com estabilidade e vai poder colocar ainda mais carga, poder dar ainda mais estímulo para aquele músculo. Deu para compreender isso? Então é dessa forma que eu tenho resultados mais rápidos. Então se a pessoa não pular fases, normalmente os primeiros resultados acontecem entre 4 a 5 meses e a longo prazo, um ano e pouquinho, no máximo, ela já começa a ter resultados. Por que algumas pessoas demoram mais, outras menos? Porque algumas pessoas elas são um pouco mais disciplinadas, outras nem tanto, você vai trabalhar com isso. O resultado não depende só do treinador, depende também do aluno, tá? Então, vocês precisam ter em mente que o resultado vai depender do esforço dessa pessoa também, vai depender do emocional dessa pessoa também, que isso influencia muito. E pessoas que têm problemas emocionais, inclusive, tem um pouco mais de atraso nessa questão de resultados, tá? Isso é uma coisa que eu pude... Cara, não tô... Isso estou falando por experiência, tá? Não tem nada comprovado. Embora até tenha, assim, comprovação científica, tá? Inclusive, não faz muito tempo que eu postei estudos sobre o fato do emocional influenciar nos resultados de postura, estética. Inclusive, eu postei alguma coisa agora há pouco no feed também sobre isso, sabe? Sobre o corpo fala, tá? Então, tem muito a ver com o emocional das pessoas. E é desta maneira que vocês conseguem dar resultado para as pessoas. Eu posso garantir para vocês que tudo que eu construí até hoje, o meu pilar principal foi a avaliação física, tá? Então eu sugiro que vocês estudem e que vocês se especializem. E se vocês não são da área, que vocês busquem profissionais que façam essa avaliação física funcional, porque é daí que vocês vão estar eliminando dor, por exemplo. Vocês vão estar melhorando a questão padrão estético, postural. Agora eu vou postar mais uma foto aqui para vocês, que é autorizado, tá? Olha só, não sei se a minha fotinha talvez vai ficar até em cima da que tá melhor, mas aparentemente olhando para isso, vocês não veem uma aparência estética mais bonita, apesar de não estarmos falando aqui de massa muscular? Aparentemente já não ficou melhor, visivelmente, essa pessoa, ela já não ficou mais apresentável, digamos assim, vocês conseguem olhar para ela e vocês conseguem ver que ela fica mais bonita por estar com uma postura melhor? Fica, né? Esse resultado aqui é resultado de 5 meses também. Se um aluno está com você, tanto de presencial quanto online, você apresenta um resultado desse para ele, você acha que ele vai te largar ainda? Por que vocês acham que eu tô aqui? Maite, logo temos um bônus aí, Maite. Eu vou escrachar aqui nas lives. Fique sus. Então é isso, galera. Vocês querem, e eu tenho certeza que todos vocês como profissionais, vocês querem dar resultado para os alunos de vocês. E eu tenho o caminho, tá? O caminho que eu percorri até hoje, que eu consigo, graças a Deus, poder dar resultados melhores aí para os meus alunos. Dá pra ver, e isso que assim, Léo, a diferença ela é ainda bem sutil, né? Não faz muito que a gente começou a trabalhar. Imagine esse resultado daqui a um ano, tá? Então você consegue manter o teu aluno alimentado de motivação aí para estar entregando para eles, tá? Um resultado legal, você te sente motivado por isso também. Deu para compreender essa live de hoje, porque é tão importante vocês avaliarem? Gente, vocês precisam me ensinar também como é que faz para mim achar Achei!
Primeira pergunta, não poderia assistir, ficará gravada? Essa aqui ficará gravada e eu deixarei salva aqui no meu feed, tá? Se eu faço perguntas durante o dia, tem escoliose, posso agachar normalmente? Yes! Todos os meus alunos têm escoliose e eles podem agachar normalmente. Tem gente que agacha com barra, agacha guiada, tem gente que tá lá no hack. Só que eu preparei todas essas pessoas para isso, tá? Eu fiz avaliação, eu não pulei etapas, eu usei educativos, usei progressões e essa pessoa melhorou muito, ok? Joelho em valgo com o pé aparentemente neutro, é possível? É possível sim, tá? Vocês vão encontrar aí muitas coisas loucas. Por exemplo, uma tíbia vara com pé pronado, que não seria o comum você encontrar, por exemplo, uma tíbia vara e um pé pronado. O ideal é que você encontre, não ideal, né? Mas que você encontrasse uma tíbia vara com pé supinado. Mas vocês vão encontrar por aí muita tíbia vara com pé pronado ou... Eu não me lembro de ter visto alguma vez, mas pode haver a possibilidade de vocês encontrarem um joelho valgo com um pé supinado, por exemplo. Eu acho que eu já vi, mas eu não tô bem lembrada agora, tá? Mas pode acontecer. Existem esses casos loucos, tá, gente? Que vocês vão encontrar aí no decorrer do caminho. E eu, dentro do curso de avaliação, falo sobre isso também, inclusive mostro alguns casos diferentes, beleza? Ah, Fábio, então olha, ó, isso aqui é uma coisa bem legal. Obrigado pelo relato, Fábio. Um pé pronado e um outro pé supinado. Pode isso, produção? Pode sim, tá? Normalmente, quando você encontra um pé pronado, tem que ver se é isso mesmo, tá, Fábio? Pode ser que não seja, porque isso é bem raro, tá? Você vai ter algum problema aí na pelve, provavelmente, e você vai ter uma torção pélvica. É uma característica muito comum de torção, tá? Que é quando a pelve se torce aí, lembrando que a pelve elas são duas, tá? Ela não é uma, então você tem uma pra cá, uma na direita e uma na esquerda, e aí então você vai estar tendo e tem que ter um pouco mais de cuidado, porque aí o trabalho é diferente de prescrição, tá? A gente pode perguntar, estamos quase encerrando aqui, tá? Então pergunta para me mandar ver. No caso ali do pé pronado, pé supinado, você tem que cuidar muito, 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 Fábio, com exercícios unilaterais e exercícios executados de forma como agachamentos a fundos, por exemplo. De vez em quando me foge as palavras, gente. E você tem que evitar, tá? Na hora de alongar, existe uma diferença de alongamento para os lados, tá? Pode ser que um lado da pelve esteja em extensão e o outro lado esteja em anteversão. Então, você tem que cuidar em retro e anteversão. Então, você tem que cuidar porque na hora de alongar, vai ter que alongar diferente também. Meu Deus, mulher, tá com como da desgraça? Tem também escápula alada. Bom, aí você já vai ter um problema aí com agachamento livre, por exemplo. Agachamento guiado. Evite agachamento guiado, hack assim, em cima dos ombros diretamente. Você precisa trabalhar aí com educativos para você conseguir fazer com que o teu serrátil volte a funcionar, tá? Então, para isso, temos alguns exercícios específicos para serrátil. Um lado glúteo é diferente do outro se olhar de lado. É porque uma pelve está em anteversão e uma pelve está em retroversão, tá? Provavelmente a tua pelve do lado que o pé está supinado está em retro e do lado pronado está em anteversão. Então, aí vai ter uma diferença, assim, esteticamente, inclusive falando sobre o glúteo. Galera, vocês viram só? Olha os relatos de vocês como poderiam ter ajudado mais aí ao longo dessa live. Então, aí na hora de prescrever para um caso desse, gente, se vocês identificaram isso numa avaliação, o que vocês vão prescrever num caso desse? Minha primeira sugestão, cadeia cinética fechada, tá? Evite exercícios unilaterais. Pelo amor de Deus, evita, tá? Prescrever os alongamentos certos. Para esse caso é bem específico. Um lado pode ter que alongar, no outro pode ter que não alongar. Então, aí pode acontecer de vocês precisarem fazer alongamento unilateral, tá? Então, essas coisas vocês têm que ter em mente. Sente dificuldade, exatamente, porque provavelmente do lado da anteversão você deve ter uma tendência ao valgismo. E do lado da retroversão ou da supinação do pé, você pode ter uma tendência a uma rotação externa exagerada. Então vai ter uma sobrecarga de força diferente, de forma diferente para o lado glúteo. Vocês viram só, gente, como isso é uma coisa bem complicadinha, que vocês precisam avaliar
E se você não sabe disso, e você taca essa pessoa a fazer exercícios unilaterais adoidado, búlgaro, agachamento alternado, fundo, passada, o que você pode estar gerando para essa pessoa? Você pode não estar... Porque assim, ó, lembrando que o posicionamento da pelve afeta diretamente o posicionamento da coluna, tá? Então, vocês vão estar causando, além de dor, às vezes no quadril e joelho, dor lombar para essa pessoa. Fábio, você não sente dor lombar também? Tá mesmo, mulher? Pelo amor de Deus! Ou tu me contrata ou contrata alguma das minhas mentorias, porque eles já estão tudo sabendo o que faz. Precisar de indicação, eu indico. A gente tem que fazer o jabazinho, né, gente? Mas enfim, galera. Então, era isso. Mais alguma pergunta que vocês tenham para me fazer? Vocês podem ficar à vontade, tá? Eu respondo todas as perguntas para vocês relacionadas à avaliação física. Gostaram dessa live? Já deram printzinho na raba aí para marcar eu nos stories? Vamos dar print então? Dê print lá, ó. Deram print? Marca eu lá nos stories de vocês, beleza? Gente, muito obrigada por vocês terem estado aqui presente comigo, tá? Pra gente conversar. Eu gostaria, tá? E eu espero que vocês estejam mais participativos na próxima. Na próxima nós vamos falar sobre alterações posturais e prescrição. Ou seja, eu vou estar falando sobre determinadas alterações. Eu vou trazer fotos e vídeos aqui para vocês para dividir na live, tá? Então vai ser um mini curso de 1 hora sobre as principais alterações e a prescrição para essas alterações. Então estejam presentes, preparem as perguntas e estejam participativos, por favor, tá? Eu já vou começar a anunciar a próxima live, provavelmente ela vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 também, tá? E nós vamos falar então sobre as principais alterações posturais e sobre a prescrição para essas alterações. Eu vou trazer aí umas 5 alterações e vamos falar a respeito delas, tá? E que vocês tragam muitas perguntas, por favor, ok? Então, gente, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite, um bom restinho de semana. Obrigada a vocês pela participação, Fábio, tá? Por todos vocês terem estado aqui. Beijão e até semana que vem eu apareço aqui ao vivo de novo, tá? Essa aqui vai ficar salva, então para quem não assistiu também vai poder estar assistindo posteriormente. Beijão, tchau, tchau, até a próxima. Vai. Deixa o salvo sim, Rebeca, pode ficar tranquilo, vai ficar. Tem bastante coisa legal para você ver, aconselho. Beijão, gente, até mais.